Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Hoje nós vamos falar da posse, vamos falar dos aspectos iniciais, dos aspectos gerais da posse, vamos falar das teorias da posse, da função social da posse, da natureza jurídica da posse e, por fim, eu trouxe também uma jurisprudência muito importante que está caindo direto em prova relacionada à posse e os bens públicos. Essa aula é muito importante, que pode ser o diferencial na sua prova. Mas por que pode ser o diferencial na minha prova, professora? Porque é um assunto que ele é muito teórico e poucas pessoas tiram tempo para aprender aquilo, ou entram no ouvido e saem no outro, acaba não anotando e acaba errando esse assunto na prova. E você que está aqui, eu tenho certeza que você não vai errar, você vai acertar esse assunto na sua prova e vai ser o diferencial aí na sua classificação no concurso público. Então, a sugestão é que você já abra o seu vadimédico, abra o seu material, pega uma caneta, um papel, para anotar os aspectos mais importantes que nós vamos tratar aqui nessa aula. Então, hoje a gente vai falar desses aspectos introdutórios e especificadamente do artigo 1196 do Código Civil. Então, a gente está no livro 2, no livro 3 do Código Civil, do Direito das Coisas, do título 1 da posse e capítulo 1 da posse e sua classificação. Então, vamos lá. Para começar, nós estamos tratando do direito das coisas. Mas o que seria coisa aqui? Será que coisa é sinônimo de bem? A doutrina tem uma longa divergência sobre isso, mas a doutrina majoritária faz uma diferenciação entre coisa e bem. A coisa seria uma espécie do que seria, o bem seria uma espécie do que seria a coisa. A coisa é tudo que for corpóreo, material, que eu consigo pegar. Já o bem, ele é mais amplo. Ele pode ser tanto os bens corpóreos quanto bens incorpóreos. Então, essa classificação de que coisa é um bem corpóreo e que os bens uns bens materiais e imateriais, ou seja, tanto corpóreo quanto não corpóreo, é a melhor classificação que você pode adotar na sua prova, porque é o que diz a doutrina majoritária. E aí, direito das coisas é sinônimo de direitos reais? Muitas pessoas também fazem essa confusão e não é sinônimo. Direito das coisas é muito mais amplo do que os direitos reais. Nós vamos tratar do artigo do Código Civil que trata de todos os direitos reais, mas agora nós estamos começando o estudo do direito das coisas, que é mais amplo do que os direitos reais. Por que mais amplo, professora? Porque eu tenho a posse no direito das coisas e tenho também o direito de vizinhança, que está dentro do direito das coisas, mas não é um direito real. Ah, professor, então quer dizer que posse não é um direito real, já que ele está dentro do direito das coisas, mas não é direito real? Existe uma divergência muito grande sobre isso e nós vamos tratar aqui nessa aula. Mas afinal, o que é posse? Qual o conceito de posse? Existem duas teorias muito importantes, a teoria objetiva de Guerre e a teoria subjetiva de Savigny, que vai tentar conceituar e explicar o que é posse. Já te digo de antemão que essas duas teorias são muito cobradas em provas. Eles cobram, as bancas examinadoras cobram a diferenciação de uma e outra e aspectos também de nomenclatura, que nós vamos falar aqui. E muitas pessoas erram. Então, faça questão aí de anotar, de colocar essas palavras-chave que a gente vai tratar aqui para você acertar na sua prova. Então, vamos lá. Começou com a teoria subjetiva de Savigny. O que dizia Savigny? Para Savigny, o possuidor, para a pessoa ter posse, ele precisava de dois requisitos, que é o corpus e o animus. Então, anota aí, teoria de Savigny é denominada de teoria subjetiva. Para Savigny, era possuidor quem tinha o corpus e o animus. Professor, o que é corpus e animus? O corpus é a apreensão fática do bem. É você ter o bem, você está no poder do bem para si. Você está na posse do bem. Isso é o corpus. O animus é você ter a intenção de ser dono. Por isso que essa teoria de Savigny ela é denominada de teoria subjetiva,
Porque para Savigny não basta a apreensão física do bem, não basta a coisa. É necessário ainda o aspecto subjetivo, que é a intenção de ser dono, é você agir ali com a intenção de que aquela coisa seja sua. Então, para Savigny, a posse é o corpus mais animus. Essas duas palavras não é à toa que eu estou aqui frisando para vocês. Nas provas de primeira, segunda fase, eles vão exigir de vocês que saiba essas nomenclaturas, que para Savigny a posse é o animus mais corpus. O animus é a vontade de ser dono daquela coisa. O possuidor, ele tem vontade de ser dono daquela coisa. E além de ter o corpus, que é a apreensão física da coisa. Ele tem a posse, ele está na posse daquela coisa com a intenção de ser dono. E uma forma de facilitar essa memorização da teoria de Savigny é você lembrar que Savigny é com S e ele tem a teoria subjetiva, que também é com S. Os dois começam com S. Então, a teoria de Savigny começa com S, que é a teoria subjetiva, que também é com S. Aí você vai lembrar que para a teoria de Savigny, possuidor é aquele que tem um corpus, que é a apreensão física da coisa, mais o animus, que é a intenção de ser dono. Depois de Savigny, teve Ehring, que Ehring diminuiu os requisitos para ser possuidor. Para Ehring, possuidor é aquele que tem o corpus, pouco importando o ânimos. Possuidor não tem que ter ânimos, não tem que ter vontade de ser dono. Para Ehring, possuidor é aquele que tem apreensão física da coisa. Para Ehring, possuidor é aquele que tem o exercício de algum dos poderes inerentes da propriedade. Maria Clara, qual foi a teoria adotada pelo Código Civil? O Código Civil adotou a teoria de Ehring, e a teoria de Ehring é denominada de teoria objetiva, justamente porque para Ehring não existe, não é necessário o ânimos, a vontade, aquele aspecto subjetivo que é a intenção de ser dono. Para Ehring, o possuidor é simplesmente aquele que tem a apreensão física da coisa, pouco importando se ele está com a intenção de ser proprietário, se ele quer ser dono daquela coisa. Então, o Código Civil, em regra, adotou a teoria objetiva, que é a teoria de Ehring. Então, o Código Civil não adota, como regra, a teoria de Savigny, que é a teoria subjetiva. Para quem? Para Savigny, possuidor é aquele que tem a apreensão física da coisa, que é o corpus, mais o animus, a intenção de ser dono. Então, para Savigny, todo possuidor tem a intenção de ser dono daquela propriedade. Por sua vez, para Ehring, não. Possuidor é aquele que tem o corpus, que é a apreensão física da coisa. Pois bem, a professora falou que o Código Civil adotou como regra a teoria objetiva de Ehring. Mas por que, como regra, professor? Existe alguma parte, alguma vez que o Código Civil adota a teoria de Savigny, que é a teoria subjetiva? Sim, existe sim, como exceção. O Código Civil adotou a teoria de Savigny, que é a teoria subjetiva, que fala que o possuidor é aquele que tem o corpus, que é a apreensão física da coisa, mais o animus, que é a vontade de ser dono. Quando que o Código Civil adota a teoria de Savigny? Pensa aí, quando que para o Código Civil, possuidor é aquele que tem o corpus, a apreensão física da coisa, mais o animus, a vontade de ser dono. Exatamente, é no uso capião que o Código Civil adotou a teoria de Savigny. Possuidor, para uso capião, é aquele que tem a posse física da coisa, ou seja, o corpus, mais a intenção de ser dono. A posse usucapível, a posse que dá o direito ao usucapião, é aquela posse da teoria subjetiva de Savigny. É necessário o usucapiente, aquele que está requerendo ao usucapião, ter a posse mansa, pacífica, em determinados anos que determina o Código Civil, e essa posse, ela é uma posse com a intenção de ser dono. O possuidor ali de um imóvel que está requerendo aquele usucapião, ele está ali com a intenção de ser dono. Então, ele está com a teoria de Savigny, teoria subjetiva, que exige
não só o corpus, mas também o ânimos, a intenção de ser dono. E aí, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, que primeiro veio a teoria de Savigny, era necessário o corpus, o ânimos, e depois a de Ehrlich, que é mais moderna, e foi adotada como regra pelo Código Civil. Mas no plano fático, na vida, no dia a dia, o que é que isso muda? Adotar a teoria de Savigny, adotar a teoria de Ehrlich? Mudem muito as relações jurídicas, porque adotando a teoria de Ehrlich, aumenta os possuidores. Ora, quando eu falo que quem é possuidor é aquele que tem um poder fático sobre a coisa, é aquele que tem um corpus, é aquele que exerce os poderes inerentes da propriedade, existem mais pessoas que são possuidoras do que na teoria de Savigny, que exige que, além do corpus, a pessoa tenha o ânimos, a intenção de ser dono. Então, pela teoria de Ehrlich, alargou os sujeitos que são possuidores. Ora, pela teoria de Ehrlich, o locatário, ele é possuidor. Pela teoria de Savigny, não, o locatário não é possuidor. O locatário está ali numa relação jurídica de um contrato de locação entre locador e locatário, mas o locatário não está com a intenção de ser dono, ele não tem intenção de ser dono do imóvel locado. Então, pela teoria de Ehrlich, a teoria objetiva de Ehrlich, o locatário é possuidor. O locatário, sendo possuidor, ele pode exercer todas as determinações jurídicas para proteger o seu direito como possuidor. Ele pode se valer das ações possessórias, ele pode se valer dos interditos proibitórios. Agora, pela teoria de Savigny, não. Se adotasse a teoria de Savigny, o locatário não seria possuidor. Ora, o locatário não tem intenção de ser dono. O mesmo se afirma em relação a arrendatário, acomodatário. São pessoas que têm uma relação jurídica com o proprietário e que passam a ser possuidor. Isso porque, conforme nós falamos, o Código Civil adotou a teoria objetiva de Ehrlich, pelo qual o possuidor é aquele que exerce os poderes de fato da propriedade. Ele tem um corpus, ele não tem a intenção de ser dono. Então, com a teoria de Ehrlich, alongou os possuidores, aumentou as proteções jurídicas da posse, foi uma forma de aumentar até a economia, a forma como o direito move a economia do próprio ordenamento jurídico. Uma pergunta muito importante que pode estar na sua prova e principalmente de segunda fase. Posse é um direito real? A gente que viu que posse, o Código Civil adota no artigo 1196 a teoria objetiva de Ehrlich, que possuidor é aquele que exerce os poderes de fato da propriedade. E aí, posse é um direito real ou não? Antes de responder, vamos ler aqui o artigo 1225 do Código Civil, que traz os direitos reais. O que diz o artigo 1225? São direitos reais: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. E aí, aqui no 1225, nós vimos que não tem posse. O artigo 1225 não diz que posse é um direito real. E aí, o que diz a doutrina? Posse é um direito real ou não? Existe uma grande divergência na doutrina se posse seria um direito obrigacional ou seria um direito real. A doutrina majoritária a doutrina mais moderna tende a admitir que posse é sim um direito real. Por que existe essa divergência, professora? Por que uma doutrina fala que é direito real, outra fala que é obrigacional? Justamente pela topografia e característica. Por quê? A gente viu que aqui no artigo 1225 do Código Civil não tem posse. O artigo 1225, que trata dos direitos reais, não afirma que posse é direito real. Então, na topografia, a posse, onde que está a posse? Onde que o Código Civil fala da posse? Ela fala lá no artigo 1196. Ali está tratando da posse. Bem no inicinho, quando começa os direitos das coisas, começa posse.
Depois, quando a gente tem o capítulo de direitos reais, e aqui o artigo 1225 trata dos direitos reais, não está falando de posse, o Código Civil é omisso em relação à posse. Então, em relação à topografia, onde o Código Civil está falando da posse, está disciplinando sobre a posse, fala separado, posse, depois direitos reais. Então, existe uma corrente doutrinária que fala que, pela omissão do legislador, posse não é direito real, posse seria um direito obrigacional como os demais. Outra corrente doutrinária, a corrente mais moderna, vem falando que posse é sim um direito real. Não obstante a posse não esteja ali junto do artigo 1225, esteja separada dos direitos reais, a gente tem que analisar, segundo essa doutrina, as características do instituto para saber se ele é um direito real ou obrigacional. E segundo essa doutrina, a posse tem todas as características de um direito real. Quais são elas? Então, a posse, o objeto da posse é uma coisa e não uma prestação, como acontece nos direitos reais. O direito é exercido em face de todos, ou seja, erga omnes, e não em face da pessoa, inter partes, como é os direitos obrigacionais. E o exercício desse direito pode ser feito independente de uma pessoa. Então, tem todas as características de um direito real. Por isso, a doutrina vem afirmando, a doutrina moderna, que posse é sim um direito real. Professora, já que existe essa divergência, como que eu faço na minha prova? Sempre quando tem uma divergência na doutrina, é bem provável que esse assunto seja cobrado em uma prova de segunda fase, uma prova aberta para você descrever, para você discorrer sobre esse assunto. Então, você começa ali, dependendo da pergunta, sobre o conceito, você explica que existe uma doutrina que fala que posse é direito pessoal, direito obrigacional, e explica o porquê que essa doutrina afirma isso, é a topografia, é onde esse direito está localizado no Código Civil. Você explica a outra corrente, que é a corrente mais moderna, que afirma que sim, que posse é um direito real, pelas características do instituto. Quando eu falo de um instituto, quando eu vou aferir a natureza jurídica do instituto, eu verifico as características dele, não a topografia dele. Então, faça essa diferenciação, mostra o que uma doutrina fala, o que outra doutrina fala, e aí você consegue mostrar conhecimento das duas correntes para o seu examinador. Aqui eu trouxe para vocês duas súmulas muito importantes sobre posse, que está sempre cobrada nas provas. Na prova da primeira fase, a prova objetiva, geralmente é a literalidade da súmula, e numa segunda fase pode vir uma explicação maior que nós vamos ter aqui agora. O que diz a súmula 193 do STJ? O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Então, se pode ser adquirido por uso capião, quer dizer que existe posse, só há que se falar em uso capião se houver posse, e aquela posse com ânimos de dono, a posse de Savigny, que é a posse com a teoria subjetiva, que além do corpus é exigido ânimos, a intenção de ser dono. E o que é importante, professor, é essa súmula 193 para uma segunda fase. O que ela quer dizer? Ora, quando a STJ admite a uso capião de linha telefônica, isso quer dizer que pode existir posse em relação a bens incorpóreos, a bens imateriais. Ora, uma linha telefônica é um bem incorpóreo. Então, será que pode existir posse sobre um bem incorpóreo? Ou só há de se falar em posse quando o bem é corpóreo? Existe uma divergência na doutrina, prevalece que sim, de acordo inclusive com essa súmula 193 do STJ, que é possível posse em bens incorpóreos, sim, porque a posse estaria tutelando a economia, a natureza econômica, a função social da posse. Ah, professora, mas eu tenho conhecimento da súmula 228 do STJ, súmula 228, que diz o seguinte: é inadmissível, ou seja, não cabe o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. A gente sabe, direito autoral é o bem incorpóreo e material. E o STJ falou que não é admitido, ou seja, é inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Em um primeiro momento, em uma leitura mais desavisada, poderia o aluno
acreditar que, por o STJ estar proibindo o interdito possessório para a proteção de um direito autoral, isso queria dizer que não existe posse em bens imateriais, incorpóreos. Mas não, entende a doutrina, inclusive a doutrina de Flávio Tartucci, que o que quis dizer o STJ aqui é que não pode, o STJ falou que não pode usar interdito proibitório para proteger direito autoral. Por quê? Porque existem outras maneiras de proteção do direito autoral, busca e apreensão, tutelas específicas. Então, o que diz o STJ aqui é a forma de proteção desse direito autoral. Não quer dizer o STJ que não existe posse sobre bens imateriais. É isso que diz a doutrina. Então, a questão aqui é o objeto da posse. O objeto da posse é sempre um bem material, um bem corpóreo, um bem que eu posso pegar, que é palpável, que eu consigo pegar, ou não. Existe posse também sobre bens imateriais, incorpóreos. A doutrina moderna vem admitindo, sim, a posse sobre bens imateriais, incorpóreos. Ainda mais no mundo de hoje, olha, a gente tem quantas coisas virtuais, software, tantas coisas que a gente não consegue pegar, mas que tem um valor econômico. Então, a tendência é admitir, sim, a posse sobre bens imateriais. Quando nós estamos estudando posse, a súmula 619 do STJ não pode ficar de fora do seu estudo. É uma súmula pertinente ao assunto que está sempre cobrada pelas bancas examinadoras. Vamos entender ela. O que diz a 619? A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. O que quer dizer a súmula 619 do STJ? Vamos por parte. Então, se eu tenho uma ocupação indevida de bem público, configura mera detenção, ou seja, não é posse. Está falando que se tem uma ocupação, se um particular ocupa um bem público, essa ocupação do bem público vai ser posse ou vai ser detenção? De acordo com a súmula 619, é mera detenção, não é posse a ocupação de bem público. E qual a diferença, Maria Clara? Me fala a diferença de posse e detenção, possuidor e detentor. Possuidor, conforme nós vimos, segundo a teoria objetiva de Ehring, é aquele que tem o poder fático sobre a coisa, é aquele que faz o exercício dos poderes inerentes da propriedade. Esse é o possuidor. E o detentor? O detentor, ele não tem a posse da coisa. O direito dele é menor do que o possuidor. O detentor, ele está ali numa sujeição de vinculação com o proprietário, com a coisa. Ele não tem a posse. Um exemplo de detenção. Quando eu vou ao banco e sento numa cadeirinha ali do banco, na fila, aguardando, pego a senha, sento na cadeira do banco, eu estou ali naquela cadeira que eu estou sentado do banco, na condição de possuidora ou na condição de detentora daquela cadeira, lá no banco? Eu estou na condição de detentora, porque eu não tenho um poder físico sobre a coisa, eu não estou exercendo um dos poderes inerentes da propriedade, eu estou apenas sentada ali na instituição financeira, no banco, aguardando a minha vez para ser atendida. Então, ali é um exemplo de detenção. Por quê? Porque eu estou em relação de subordinação com o proprietário daquela coisa. Eu não sou possuidora. Então, entendeu, STJ, que aquele que ocupa o imóvel público, ele é um mero detentor, ele não tem posse. E a gente vai ver quantas repercussões decorrem disso. Olha só, essa detenção, falou o STJ, de um bem público, ela é de natureza precária, insuscetível de retenção, ou seja, não há que se falar em retenção, ou indenização por acessões e benfeitorias. Professor, o que é considerado um bem público? Para eu saber, para eu interpretar essa súmula 619 do STJ, eu preciso saber o que é um bem público. Isso nos diz o artigo 98 do Código Civil. O que diz o 98? São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas são as pessoas jurídicas de direito público interno.
Todos os demais são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação extensiva a esse dispositivo. Isso porque nós vimos que, pelo artigo 98, somente é bem público aqueles bens que forem de titularidade das pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF e município. E aí, o que acontece com as pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público? Por exemplo, empresa pública e sociedade de economia mista. Em Brasília, nós temos a TerraCap, que é uma empresa pública e que tem vários bens que são considerados públicos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o STF ele deu uma interpretação ampliativa a esse dispositivo do Código Civil e afirmou que não só os bens das pessoas jurídicas de direito público é público, pode ter bem de pessoa jurídica de direito privado que também seja público, desde que essa pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela preste um serviço público de natureza não concorrencial, igual presta a NovaCap, igual presta a TerraCap em Brasília. Esses bens da TerraCap, esses bens da NovaCap, entendeu o Supremo Tribunal Federal que são bens públicos, não obstante tratar-se de uma pessoa jurídica de direito privado. Tanto a NovaCap como a TerraCap são empresas públicas, portanto, possuem personalidade jurídica de direito privado. Olha o que diz a doutrina de Dirley Júnior. A doutrina defende que também deve ser considerado bem público aquele pertencente à pessoa jurídica de direito privado que seja prestadora de serviço público, quando este bem estiver vinculado à prestação dessa atividade, ou seja, de um serviço público. Não é só a doutrina que entende assim, conforme afirmado o Supremo Tribunal Federal, de forma firme, assente, sem divergências, entende que os bens, as rendas, o serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é os Correios, são impenhoráveis e a execução desse bem observa o regime de precatórios, ou seja, considerou um bem público os bens das pessoas jurídicas de direito privado que estejam afetados, vinculados a uma atividade pública, a um serviço público. Dando continuidade à aplicação dessa súmula, vem a seguinte pergunta. Essas pessoas, então eu tenho uma pessoa que ocupou um bem público, vamos lá, vamos ver um caso concreto. Uma família ocupou um bem público e lá construiu uma casa, construiu uma cerca, fez benfeitorias, fez acessões, colocou um galinheiro, gastou o dinheiro ali no bem público e ficou lá por 20 anos. Essa pessoa vai poder usucapir esse imóvel público? Outra pergunta muito importante. Se essa pessoa não tiver direito ao usucapião, o poder público vai ter que pagar as benfeitorias que essa pessoa fez, o galinheiro que estava lá, a casa que estava lá, o muro que estava lá. O poder público vai ter que pagar para essa pessoa o que ela gastou no imóvel público. O que você acha disso pela leitura dessa súmula que nós fizemos? Primeira coisa, a Constituição Federal e o Código Civil são expressos ao afirmar que não existe usucapião de um bem público. Isso mesmo, um particular pode ficar 30, 40, 50 anos no imóvel público que jamais ele vai conseguir usucapir um bem público. Isso porque, conforme nós acabamos de ver, o que diz o STJ? Que a ocupação de um bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de indenização pelas benfeitorias e acessões. Ou seja, para ter usucapião, eu preciso de posse. É a posse de Savigny, que é a posse com a intenção de ser dono. Se o particular está no imóvel público, ele não exerce posse, mas mera detenção, então ele jamais vai conseguir usucapir o imóvel. Então, primeira pergunta nós já temos. Não há que se falar em usucapião de bem público, independente da espécie do bem público. Pode ser um bem público de uso comum do povo, um bem público de uso especial, um bem público dominial. Nenhum bem público pode ser usucapido. Dito isso, tá bom, professora, já entendi. Não existe usucapião de bem público. Mas e aquele particular que ficou lá 30 anos
ocupando o imóvel do poder público, ele construiu, ele gastou muito dinheiro ali, ele construiu uma casa, ele construiu um muro, ele tem um galinheiro, ele tem a renda dele toda ali. Será que seria justo tirar essa pessoa de lá e o poder público não gastar nada, não pagar para a pessoa tudo que ela gastou? Isso seria justo ou não? O que você acha? Entende o STJ que não há que se falar em indenização. Ou seja, o poder público vai tirar essa pessoa de lá e essa pessoa vai sair sem direito a indenização nenhuma. Entende o STJ que, pelo contrário, a maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, o poder público vai ter que gastar para tirar essas acessões, essas benfeitorias que existem lá. Essas acessões, essas benfeitorias, na maioria das vezes, não têm utilidade para o poder público. Na verdade, o poder público vai gastar para tirar aquilo dali, vai dar um prejuízo. Por isso que, por não existir posse, não há que se falar em indenização de benfeitoria de acessões. Onde que está isso, professora? Olha só, o artigo 1219 do Código Civil, abre ele aí, abre o seu VADMEC, ele trata do possuidor de boa-fé. O que diz? Diz o seguinte: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder em detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Isso é o possuidor de boa-fé. Mas aí você pode estar pensando, mas Maria Clara, o particular não está de boa-fé, ele não teria direito. Pois é, mas como nós vimos, a ocupação de bem público configura mera detenção. Não há que se falar em posse, não há que falar em possuidor, por isso que não há que se falar em possuidor de boa-fé. Ele não vai ter direito. Veja o que diz aqui o enunciado 81. O direito de retenção, previsto no artigo 1219 do Código Civil, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às acessões, que são construções e plantações, nas mesmas circunstâncias. Veja que o artigo 1219 só fala que o possuidor de boa-fé vai ter direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Não fala de acessões, que é as construções e plantações, mas o enunciado, a doutrina, inclusive a jurisprudência, dá uma interpretação ampliativa. Aí o 1220 trata do possuidor de má-fé, que ele só vai ter direito à indenização das benfeitorias necessárias, não tem direito à retenção delas e nem direito à indenização das benfeitorias úteis, tampouco levantar as voluptuárias. Esses dois artigos, 1219 e 1220, são super cobrados em provas, faz a diferenciação se o possuidor de má-fé vai ter direito à indenização das benfeitorias necessárias, úteis, ele tem direito de retenção, como que não é. Então, saiba que o possuidor de boa-fé é dado um tratamento e o possuidor de má-fé é dado outro tratamento pelo artigo 219 e pelo 220. Então, fazendo o resumo aí dessa súmula do STJ, que é muito importante para nós. Primeira coisa, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Por ser mera detenção, não confere ao detentor os mesmos direitos do possuidor. Não vai ter direito de indenização de benfeitoria nenhuma, nem benfeitoria necessária, não vai ter direito de indenização de benfeitoria útil, não pode levantar voluptuária, nada disso. Então, é mera detenção, isso ocupando o bem público, não gera direito de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias realizadas no bem público. Aqui, eu tive que trazer essa tabelinha aqui para você fazer uma diferenciação, porque pode gerar uma confusão e você não vai errar isso na sua prova. Olha só, primeira situação. O particular invade um imóvel público e deseja proteção possessória em face do poder público. Então, um particular invadiu o imóvel público, está ocupando um bem público e ele entra com uma ação judicial pedindo uma proteção da sua posse. E aí, o que você acha que vai ser dessa ação? Não vai ter direito à proteção possessória. Por quê? Porque não vai ter direito aos interditos possessórios, porque perante o poder público, ele exerce mera detenção, ele não é possuidor. Por não ser possuidor, ele não tem direito às ações possessórias, às proteções possessórias. Isso nós já vimos. A novidade é aqui, a situação seguinte.
o segundo caso. Então, eu tenho um particular que invadiu o imóvel público e deseja essa proteção possessória em face de outro particular, não é do poder público, não. Vamos supor que tem um particular ocupando o imóvel público, invadiu o imóvel público. E vem outro particular, outra pessoa física, privada, e aí fala, não, sai daqui, eu que vou ficar nessa posse aqui do bem público. Veja que eu tenho uma briga entre o particular e outro particular. O poder público nem tá aqui, não tá nem sabendo, tá lá longe. Essa ação judicial é entre um particular e outro. Dois particulares brigando pela posse de um bem público. E aí, esse particular que estava lá primeiro vai ter o direito das ações possessórias? Vai ter direito. Diz o STJ que se eu tenho um particular que invade imóvel público e deseja a proteção possessória em face de outro particular, terá direito, em tese, à proteção possessória. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. Lembrando que aqui eu estou falando de bem público dominical ou dominial, são sinônimos. O que são bem públicos dominiais? São bens públicos que estão desafetados à utilidade pública. A administração pública não está utilizando aquele bem para prestar um serviço público, tá? Um bem ocioso, um bem vazio. E aí, como trouxe aqui para vocês duas questões, uma de delegado de polícia, uma de defensor público estadual, para ver como esse assunto é cobrado na prova. Olha só, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação indevida de bem público não gera posse, mas mera detenção. Até aqui, corretíssimo. Essa mesma jurisprudência estabelece que o Estado está obrigado a indenizar eventuais acessões e suportar o direito de retenção pelas benfeitorias eventualmente realizadas. Errado, essa parte final está errado. Nós vimos que, por não gerar posse pelo motivo de ser mera detenção a ocupação indevida de bem público, o Estado não é obrigado a indenizar nenhuma benfeitoria, nenhuma acessão e não tem direito de retenção. Outra prova aqui de defensor público. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. Correto. Aqui é aquela diferenciação que eu trouxe para vocês na tabelinha, de que quando eu tenho uma briga de posse, uma ação possessória entre particulares em um bem público, pode sim, o particular vai poder se valer dessas ações possessórias, porque entre um particular e outro fez essa diferenciação, o STJ estaria aí tratando de posse. Então, qual a diferença agora de proprietário e possuidor? O que é proprietário e possuidor? Qual a diferença de propriedade e posse? O proprietário, ele é aquele que goza de todos os poderes inerentes à propriedade. Maria Clara, quais são esses poderes inerentes à propriedade? Olha, eu vou trazer aqui um macete para vocês não errarem mais. Grude, anota aí, grude, G-R-U-D. O proprietário ele tem direito de gozo, ele tem direito de reaver a propriedade, ele tem o direito de usar a propriedade e ele tem o direito de dispor da propriedade. Esses são os poderes do proprietário, está previsto expressamente no Código Civil. Direito de gozar, direito de reaver de quem quer que injustamente detém essa propriedade, direito de gozar e o direito de dispor, que é o direito de vender essa propriedade. Então, o proprietário tem todos esses direitos aqui em relação a essa propriedade. E o possuidor, Maria Clara, ele tem todos esses direitos de grude, gozar, reaver, utilizar e dispor da propriedade? Não, o possuidor não tem todos esses direitos. Falta apenas um direito ao possuidor, que é o direito de dispor. O possuidor não pode dispor, não pode vender a coisa, mas ele tem um GRU. Ele pode gozar da coisa, ele pode reaver a coisa de quem pegou injustamente, reaver, pegar de volta essa coisa, e ele pode usar essa coisa, fruir dessa coisa. Então, o possuidor tem esses três poderes, só não tem o D. Ele não pode dispor, ele não pode vender a coisa. Então,
quando eu falo entre proprietário e possuidor, está ocorrendo ali um desdobramento da posse. Por quê? Quando o proprietário, um exemplo para facilitar, quando o proprietário ele faz um contrato de locação da sua propriedade, aí o que aconteceu? Houve o desdobramento da posse. Por quê? O locatário, que é aquele que alugou o imóvel, é aquele que está na condição de locatário, ele tem a posse direta do bem, porque é ele que está exercendo os poderes inerentes à propriedade, ele que está gozando, ele que pode reaver de quem injustamente já detém, a gente vai ver com o proprietário também, ele que vai estar usando dessa propriedade. Mas o proprietário, ele vai estar na posse indireta desse bem, porque mesmo que alugado, o proprietário ele pode dispor deste imóvel, ele pode vender o imóvel, ele vai poder fazer vistorias nesse imóvel para ver se está tudo certo, ok? Então a gente tem um desdobramento da posse, de forma que o possuidor ele vai poder se valer das ações possessórias e também o proprietário, porque ele está com a posse indireta, ele também vai poder se valer das ações possessórias. Inclusive um contra o outro. Ora, imagina, eu tenho um contrato de locação e o locador está atrapalhando a posse ali, está ameaçando entrar na propriedade do locatário, a posse do locatário. Ora, se eu tenho um contrato de locação, o proprietário não pode utilizar daquela posse enquanto vigente o contrato de locação. Então, esse locatário pode se valer das ações possessórias contra o próprio proprietário, porque são relações jurídicas diversas, são direitos diversos. Cada vez mais o direito ele vem dando proteção para a posse, porque o possuidor é aquele que está dando uma destinação econômica para aquele bem. É o possuidor que está exercendo a função social da posse. Então, o direito ele tutela tanto o possuidor quanto o proprietário. Por fim, vamos falar da função social da posse. O que é isso, professora? Função social da posse, eu sei que a função social da propriedade está prevista lá no artigo 5º, que diz o seguinte: um direito fundamental, a propriedade atenderá à sua função social. Então, hoje, toda propriedade, ela tem que ter uma função social. Eu não posso ter uma propriedade ali parada, que ela não está gerando economia, ela não está gerando um bem para a sociedade. Um imóvel ali, vamos supor, um imóvel parado, 30 anos parado, que só está gerando lixo, bichos, pragas. Esse imóvel, ele não está cumprindo a sua função social. Todo imóvel, toda propriedade deve cumprir a sua função social. Ele tem que ter uma função para a sociedade, um porquê de ele estar ali. Então, a gente tem, tanto no artigo 5º, no inciso 23, a função, o princípio da função social da propriedade. A gente também tem no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, trata da função social da propriedade, que diz o seguinte: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que lhes sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Então, a gente tem previsão expressa da função social da propriedade, tanto na Carta Magna, na nossa Constituição, quanto no Código Civil. E função social da posse, Maria Clara, existe alguma previsão legal de função social da posse? Por enquanto, não existe previsão legal de função social da posse, mas é um instituto amplamente debatido na doutrina, amplamente cobrado em provas. Hoje fala-se sim em função social da posse. A posse sim tem que cumprir a sua função social, igual a propriedade. Ela tem que ter uma utilidade, ela tem que ter um fim, seja econômico, seja social, como um todo. Então, se falar aí, se perguntar sobre função social da posse, você já sabe, ela existe igual a propriedade, ela deve sim cumprir a sua função social. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Um assunto bastante doutrinário, bastante teórico, mas dê uma atenção aí para esses assuntos, principalmente em relação às teorias da posse, a teoria de Savigny, que é a teoria subjetiva, que exige ali para o possuidor não só o corpus, mas também o ânimos, a intenção de ser dono. Nós vimos que essa teoria de Savigny, ela é aplicada de forma excepcional, somente em relação ao uso capião.
Nós vimos que a teoria de Ehring, a teoria objetiva, é aplicada pelo Código Civil e lembra dessas duas diferenciações, é muito cobrada em prova, poucas pessoas estudam e eu tenho certeza que você vai tirar um 10. Bons estudos, contem comigo, o que precisar, estou à disposição. Tchau, tchau e até a próxima aula.